Se nós vivemos dessa maneira, com certeza nós vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Que nós possamos cultuar cada culto como se fosse o nosso último culto. Nada impeça de nós estarmos aqui na presença dele, como igreja. Que nada nos impeça de adorá-lo, de bendizê-lo, com a nossa melhor adoração, com o nosso melhor louvor. Porque ele é digno de tudo, ele nos deu a vida, é por ele que nós estamos aqui de pé, é por ele que nós estamos com saúde, é ele que soprou em nós o fôlego de vida. Amém? Gostaria de dar alguns anúncios, lembrar os irmãos que quarta-feira nós estamos tendo nosso culto de oração. Irmãos, nosso culto de oração tem sido bênção. Se você não veio, venha quarta-feira. E é lindo porque nós começamos o culto de oração há 4 semanas ou 3, se eu não me recordo, mas já temos vários testemunhos do nosso culto de oração. Nós tivemos aqui o testemunho do nosso irmão Sofonias, estivemos aqui orando pelo nosso irmão Sofonias, ele deu testemunho aqui, levou um milagre. Tivemos um testemunho financeiro e tantos outros que nós vamos dar oportunidade para os irmãos quando quiserem sentir no coração de dar o testemunho e falar. É um culto menos formal, nós não estamos aqui, temos aquele momento para você ter o seu momento de oração, ficar de joelhos, sentado, deitado, do jeito que você quiser, mas você ter o seu momento com Deus. Às vezes nós somos engolidos pela rotina que o mundo nos impõe, esse mundo capitalista, é trabalho, é busca por dinheiro, e nós não conseguimos tirar um tempo para nós orarmos, aquele tempo para nós termos um a sós com Deus. E o culto de oração é esse momento, que às vezes na correria da sua semana você vai ter um tempinho aqui para você falar com Deus, rasgar sua alma, abrir o seu coração. E nós estamos também a nossa caixinha de pedido de oração, se você quiser colocar o seu pedido, a caixinha está ali, e nós vamos semana que vem ao monte, vamos orar, vamos queimar esses pedidos, e teremos inúmeros testemunhos, porque Deus é um Deus que responde oração, amém? Domingo que vem nós temos o nosso culto de ceia. Irmão, não deixe de estar no culto de ceia. A ceia não é simplesmente um rito. A ceia não é algo que nós fazemos porque nós achamos bonitinho, beber um cálice, comer um pão, mas a ceia é uma ordenança. Jesus disse, fazer isso em memória de mim, nós cumprimos uma ordenança na ceia. E hoje nós vemos igrejas relativizando a ceia. Esteja aqui domingo que vem, vamos ceiar juntos. A ceia fala de comunhão, fala do sacrifício de Jesus por nós. Esteja aqui domingo que vem para o nosso culto de ceia, amém? Nós teremos também o nosso batismo e a nossa confraternização da igreja. Porém, nós estamos com um imbróglio para conseguir a casa. Final de ano são inúmeras pessoas alugando as casas para fazer a confraternização de empresa e tudo mais, e ainda nós não conseguimos. A pessoa que tinha reservado a casa para nós, depois esqueceu que já tinha prometido para outra pessoa. Nós estamos em busca, mas tudo indica que a nossa confraternização, nosso batismo vai ser em janeiro. Eu vou confirmar amanhã, mas vai ser logo no início de janeiro. Não vamos conseguir fazer em dezembro. Mas estejam em oração por isso. Nós temos 5 pessoas para se batizar. É o nosso ano também de confraternização, de nós confraternizarmos como igreja, depois de um ano que nós vimos a mão de Deus conosco nos mínimos detalhes. Então reserve esse espaço na sua agenda, esteja conosco na nossa confraternização, amém? Queria chamar aqui as nossas crianças. Coisa linda é ver nossas crianças celebrando, né, irmãos? Quando eu via eles pulando, dançando, não tive como não lembrar da minha infância, quando nós celebrávamos ao Senhor, adorávamos, e ver as crianças no melhor lugar que elas poderiam estar, que é nesse lugar chamado igreja. É lindo. Que nossas crianças possam amar estar nesse lugar, amar adorar o Senhor. Que elas possam amar pular na presença de Deus, como nós cantamos aqui. É lindo isso, amém? Quem vai orar hoje? Assim como nós perdoamos a quem te tem pedido. Não te deixeis cair em tentação, mas do mal. Amém. Boa noite. Antes da gente fazer a nossa oração, a gente já tem aqui 2 adultos ali na frente, eu queria chamar mais 2. Eu quero só fazer um pedido rapidinho. Vocês vão entender, né? Nada sério
não, tipo, só um. Maria adora uma dinâmica, fica lá. Eu vou fazer um pedido para vocês, tá? Levanta a mão para mim, por favor. Mais alto. A igreja conseguiu reparar que os nossos 4 adultos, eles levantaram a mão mais alto e deram o seu melhor só na segunda vez? Por que você não levantou a mão mais alto que você conseguiu da primeira? Eu não sabia ainda a altura. Mas eu falei, levanta a mão pra mim. Não foi? Por que você não deu o seu melhor da primeira vez? Assim é na nossa vida. A gente tem, com a rotina do dia a dia, a gente costuma não dar o nosso melhor da primeira vez. Isso é uma dinâmica boba, mas para que a gente possa entender que às vezes não vai ter uma segunda vez. Às vezes Deus está te chamando para fazer algo por Ele e você está fazendo meia boca, fazendo do jeito que dá, na hora que dá, na correria. Às vezes Ele não vai te chamar pela segunda vez. Você não é um alecrim dourado, o único que pode fazer algo para o Senhor. Ele pode chamar outra pessoa no seu lugar. E você vai se arrepender de não ter dado o seu melhor da primeira vez que Ele te chamou. Então, toda vez que você ouvir a voz de Deus, toda vez que te for dado uma oportunidade de fazer algo, faça o seu melhor de primeira. Porque às vezes não vai ter uma segunda chance. Vamos orar, igreja? Podemos ficar de pé, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, por mais uma noite de domingo que estamos reunidos para louvar o nome do Senhor. Agradecer a Ti pela presença do Espírito Santo nesse lugar. Agradecer por essa família, Senhor, essa família Jesus, que ora todos os dias. Agradecer pelo ministério Jesuínos, Pai. Te agradeço pelos milagres que Tu tens feito na família dessas crianças, Senhor. Te agradeço por usá-las no seu dia a dia, Pai, porque eu creio que aonde essas crianças estão, a Tua presença está naquele lugar, Pai. Te peço, Espírito Santo de Deus, para que Tu venha à frente de qualquer uma dessas crianças aqui, nesse lugar, as crianças que não puderam estar aqui hoje, Senhor, que Tu possas protegê-las, Senhor, em todos os seus ambientes, na escola, nas ruas, nos cursos, Senhor, nas suas casas, que elas possam ser guardadas, que os seus olhos sejam guardados, os seus ouvidos sejam guardados, Senhor, tudo aquilo que eles tocarem, Pai, seja para a honra e glória de Ti. Que o Espírito Santo de Deus traga a elas pessoas que estejam necessitadas de sentir o amor de Ti, Pai. Que elas possam transmitir, ser reflexo do Teu amor, reflexo do Teu abraço na terra, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja naquela salinha antes mesmo de nós subirmos, para que Tu possas falar no coraçãozinho delas o quão especial elas são, o quão diferente elas são, que elas possam entender que são o sal e a luz dessa terra, e que a partir delas o Senhor irá tocar outras pessoas. Outras pessoas irão conhecer o Teu verdadeiro amor através da boca dessas crianças, através de suas atitudes. Que elas possam ser, Senhor, alegria e renovo no lar aqui representado, Pai. Te agradeço mais uma vez por essa igreja. Te agradeço pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Que o Senhor continue presente nesse lugar, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode tomar o seu assento. Eu vejo pela minha voz muito bem que eu estou me recuperando do resfriado, gente. Hoje eu queria dar continuidade a uma série que nós começamos sobre encontros com Jesus. Toda vez que alguém encontrou Jesus de fato e de verdade, esse alguém teve algo mudado na sua vida completamente. É lindo ver nos evangelhos, quando nós estudamos e lemos a biografia de Jesus que se encontra nos evangelhos, como que Jesus ele mudou a história, a perspectiva e a vida de inúmeras pessoas que passaram no seu caminho. Pessoas das mais excluídas da sociedade, uma mulher que vivia com fluxo de sangue e ela era excluída.
Uma mulher, como nós falamos na última pregação, adulta, mas ao mesmo tempo um religioso como Nicodemos, que talvez achava que ele tinha todas as respostas para tudo, conhecia a Torá de capa a capa, mas lhe faltava ter um encontro de fato e de verdade com Jesus. Todo encontro com Jesus marca a nossa história. Se eu parasse aqui para dar espaço para muitos testemunhos, com certeza nós ouviríamos pessoas aqui das mais diversas classes, com as mais diversas histórias, que talvez estavam no fundo do poço, talvez estavam perdidos, mas quando um belo dia Jesus os encontrou, Ele mudou a rota, Ele mudou a sua história. E o texto que eu quero ler com os irmãos hoje é de talvez um homem dos mais excluídos. Um texto difícil até de pregar. Talvez um homem que todas as pessoas tivessem olhado para ele e falado assim: esse não tem mais jeito. Esse não tem mais como, não tem salvação. Mas a partir do momento que Jesus entra na rota da vida dele, Jesus muda a sua história para sempre. Se você trouxe a sua Bíblia e puder abrir comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 26. Nós vamos falar sobre a cura do endemoniado Gesareno. Lucas 8, 26 diz assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade e ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram que Jesus os deixasse entrar naquela manada de porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído daquele homem, entraram na manada de porcos, e a manada precipitou-se, despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem que tinha saído dos demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito por ele. Feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, que está a tua palavra exposta, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, Senhor. Fale conosco nessa noite, Senhor, através da tua palavra, através desse encontro. Que pessoas possam sair daqui, Pai, transformadas pela tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco não aquilo que gostamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Fala conosco uma palavra rema, uma palavra específica, que venha gerar fruto em nós,
para que nós possamos encontrar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Existem dias difíceis na nossa vida. E existem dias piores ainda. Existem dias que talvez, se nós pudéssemos, nós excluiríamos da nossa história. Aquele dia em que parece que tudo de ruim acontece. Quem aqui já viveu aquele dia que falou assim, mais uma situação, não aguento mais. Essa semana está sendo difícil demais. Esse dia, se eu pudesse fugir dele, eu fugiria. Um dia que talvez sentimos que Deus nos abandonou. Seja o dia de um divórcio, seja o dia de um abandono, seja o dia de uma demissão, seja o dia de uma crise financeira. O contexto de Lucas capítulo 8 talvez seja um desses dias difíceis. Talvez seja um desses dias de fortes emoções. O capítulo, ele é um daqueles dias que os discípulos, talvez, se pudessem, eles falavam, meu Deus, eu não quero viver isso. Porque se nós olharmos um pouquinho antes, no capítulo 22, os discípulos, eles enfrentam uma tempestade. Eles estão obedecendo a voz do Senhor Jesus, e obedecer a voz do Senhor Jesus levou eles para o meio de uma tempestade. E quando eles olham o vento, o mar, jogando o barco para lá e para cá, eles ficam desesperados. Eles pensam que Jesus havia abandonado eles, e quando nós lemos o texto, nós vamos ver que alguns deles olham para Jesus e dizem, olha, não te importa que pereçamos. Era um dia comum na vida dos discípulos, eles estavam obedecendo a voz do Senhor e de repente eles são surpreendidos por uma tempestade. E quantas vezes na nossa vida é um dia comum, é um dia tranquilo, e de repente quando nós estamos no nosso caminho, nós somos surpreendidos por uma tempestade. As tempestades muitas vezes elas chegam sem avisar, elas chegam sem pedir licença, ela apenas chega. É uma crise no casamento, é uma crise no trabalho, é uma crise financeira, é um diagnóstico que você vai fazer um exame de rotina e quando vê, chega uma notícia ruim para você, que você está com uma doença. E muitas vezes, as tempestades, elas se tornam inadministráveis. Os discípulos, eles eram pescadores experientes. Tinham ali pescadores que conheciam o mar da Galileia com a palma da mão. Mas de repente, quando eles são surpreendidos por aquela tempestade, eles veem os seus recursos indo embora. Eles se veem sem forças, sem como administrar aquela tempestade. E eles pensam que vão morrer. E quantas vezes na nossa vida, as tempestades elas se tornam inadministráveis. Elas chegam sem avisar, nos surpreendem. E nós nos vemos sem recursos, sem formas de combater, sem formas de sair daquela situação. Os discípulos, eles estão nesse dia. Está tendo uma tempestade lá fora. Mas de repente Jesus se levanta na vida deles. Aquele mar revolto, aquela tempestade, aquele vento. E Jesus olha para aquele mar, para aquele vento, e ele diz, aquieta-te. Ele acalma aquela tempestade. E eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei que tempestade externa tem se levantado contra você, mas eu quero te dizer que Jesus é o Deus que acalma a tempestade. Jesus se levanta, acalma aquela tempestade. E os discípulos ficam em paz, eles veem Jesus se levantando. Que maravilhoso, eles conheciam até ali o Jesus que ensinava, mas agora estão conhecendo um Jesus diferente. Um Jesus que acalma o vento, que acalma a tempestade. Mas quando eles pensam que está tudo tranquilo, quando eles pensam, olha, Jesus acalmou a tempestade, nós vimos isso, foi maravilhoso, agora a gente vai descansar, agora a gente vai para casa, vai ser tranquilo. De repente Jesus decide mudar a rota. Em vez de ir para Cafarnaum, que era o lugar que eles ficavam ali habitando, Jesus decide mudar a rota por uma pessoa. E é lindo, irmãos,
quando eu vejo Jesus mudando a rota para encontrar uma mulher no poço de Jacó. É lindo quando eu vejo Jesus mudando a rota para encontrar um homem endemoniado. Nós vivemos em um mundo onde há 8 bilhões de pessoas. Nós vivemos em um mundo onde há africanos, asiáticos, latino-americanos, negros, pardos, brancos, orientais, ocidentais. Nós vivemos em um mundo gigantesco, onde há milhões de pessoas no Brasil, por exemplo, uma multidão. Mas o que me encanta é que esse Jesus, Ele consegue distinguir eu e você em meio a esses 8 bilhões de pessoas. Esse Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele ama você em meio a 8 bilhões de pessoas. Esse Jesus, Ele olha para você, Ele sabe o teu nome, Ele sabe a tua situação. E esse Jesus, Ele morreu não por 8 bilhões de pessoas, mas Ele morreu por cada um de nós. Ele nos conhece. E Ele nos encontra em meio à multidão, a ponto de que se apenas um de nós fosse preciso morrer na cruz do Calvário, Ele morreria por cada um de nós. Porque Ele nos conhece. Eles saíram da tempestade, Jesus muda a rota para encontrar esse homem, excluído da sociedade. Nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos a sua história, mas nós sabemos que esse homem é a representação do caos. Pensa um caso, irmãos, que as pessoas olhavam e falavam assim, não tem mais jeito. Pensa no caos encarnado em uma pessoa. Pensa em um caso difícil, em um caso irrecuperável aos olhos humanos. É esse homem. Esse homem, ele estava desumanizado. Ele tinha perdido a sua capacidade volitiva de pensar, de agir. E se você percebeu, o diabo destruiu a vida desse homem. O diabo tirou tudo que ele tinha. A sua saúde, o seu equilíbrio mental, a sua família, a sua paz, a sua dignidade, as suas amizades. Esse homem vivia uma solidão. Ele estava nu, ele estava atormentado, ele estava machucado e ele estava em meio ao sepulcro. Pensa em um homem que as pessoas chegavam na sociedade e saíam de perto. Esse camarada, ele pegava os ossos em decomposição no cemitério e se machucava. Talvez o prefeito da cidade não aguentava mais. Esse homem era um problema de saúde pública. Ele mexia nos cadáveres. Ele estava atormentado. Ele era um morto-vivo. Porque nele havia uma legião de demônios. Isso significa para mim e para você, irmãos, que para Deus não existe mapa de lixo. Para Deus não existe exclusão. Para Deus não existe irrecuperável. Para Deus não existe situação impossível. Para Deus não existe caso perdido. Enquanto a sociedade desacreditava nesse homem, enquanto nós muitas vezes olhamos com os nossos olhos humanos e falamos, não tem mais jeito. Jesus, Ele entende o valor de uma alma. Para Ele não tem caso perdido. Qual é o impossível para Deus? Qual é a barreira que pode impedir o agir de Deus? Assim, ainda hoje, Satanás tem tirado coisas de muitas pessoas, irmãos. O mundo espiritual é real. Existe um mundo espiritual. Nós vivemos em tempos em que muitas igrejas estão relativizando o inferno, relativizando Satanás. Mas existe um mundo espiritual. Existem anjos e demônios. Existe Satanás e suas caixas que tentam a todo momento destruir eu, você, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Nós falávamos aqui na quarta-feira que o mundo espiritual é real. Há batalhas
Há um texto lindo na Bíblia que de repente o anjo está indo levar uma mensagem. E nas regiões ali se levantam demônios para impedir que o anjo levasse a mensagem. E Deus manda o arcanjo Miguel para guerrear. Sabe, querido, muitas vezes quando você está no seu dia a dia, e quantas vezes você talvez na hora de atravessar a rua, você ia atravessar e você parou, e aquele carro passou e você falou, meu Deus, quase. Talvez nesse dia ali tinha um anjo segurando você e você não viu. Talvez naquele tropeção que você falou assim, meu Deus, quase. Não, ali era a mão de Deus te segurando. Eu sou militar e eu já vivi muitas emoções. A Elaine sabe. O batalhão de choque desde 2013, não tem como não viver emoção. E às vezes quando eu falava assim, quase, eu via a mão de Deus, irmão, me protegendo. E quando nós achamos, irmãos, que é o quase, que é o acaso, é Deus nos protegendo, porque existe um mundo espiritual. Esse homem estava oprimido, possesso por demônios. Eu quero refletir com vocês em duas perspectivas. A primeira é o que Satanás fez na vida desse homem. E depois é o que Deus fez ao libertar esse homem. O texto deixa claro que esse homem estava possuído por uma legião de demônios. É bem verdade, irmãos, que todas as pessoas que estão possessas por Satanás nem sempre estão como esse homem, rugindo, com a voz estranha. Há muita pirotecnia por aí. Costumo dizer que tem aquele lugar que faz entrevista com o demônio, né? Qual é teu nome? Parece até o Jô Soares da igreja. Um demônio. Satanás ele está por aí, mas nem sempre ele está possuindo como esse homem estava possesso. Muitas vezes Satanás está com terno e gravata, com um terno muito bem vestido, com sapatinho engraxado, está destruindo famílias, destruindo casamentos, destruindo pessoas, nos maiores escritórios. Mas esse texto está dizendo que esse homem ele estava possuído por uma legião. E legião, irmãos, é um termo militar romano para uma companhia que tinha pelo menos 6.000 soldados. Legião é uma máquina militar. A legião romana, ela ia para conquistar, para destruir. Eram os incendiários de Roma. Então, se uma legião tinha 6.000 soldados, o texto dá a entender para mim e para você que esse homem possuía 6.000 demônios. Você consegue perceber o que é isso? 6.000 demônios? Não consigo. A Bíblia diz que Maria Madalena tinha menos de 10, mas esse homem tinha 6.000 demônios. E esses demônios estão oprimindo ele. Esses demônios estão pegando esse homem e jogando ele na sarjeta. Estão destruindo a sua capacidade de pensar, de agir. Tirou esse homem do seu convívio social. Tirou esse homem da sua humanidade. E eu quero refletir com vocês sobre algumas coisas que o diabo tirou desse homem. A primeira coisa que o diabo tirou desse homem foi a identidade. Repita comigo. Identidade. Você vai ver que Jesus, ele vai perguntar no verso 30, Jesus perguntou qual é o seu nome, e ele respondeu o quê? Legião. Esse homem não falou o nome que os seus pais haviam dado a ele, o seu nome de batismo, mas esse homem falou que o nome dele é Legião. Ele não responde mais por si. Ele não responde mais pelo seu nome. Ele perdeu a sua identidade. E não se engane, irmão. O inimigo das nossas almas, ele tem um firme propósito de tirar a nossa identidade. Você parou para perceber como que o mundo tem vivido uma crise de identidade? Quando as pessoas estão no mundo, estão perdidas, sem saber quem são, por que estão aqui. Há uma crise de identidade que tem acometido os nossos jovens, porque ainda hoje Satanás, ele tem o firme propósito de tirar de nós a nossa identidade como os filhos de Deus. Não é à toa que nós estamos vistos, irmão, jovens fazendo cirurgias para mudar o seu gênero, porque não se identificam mais como nasceram, como Deus quis que elas viessem ao mundo,
mas elas vivem disfunções morais, disfunções sexuais, pessoas que não se contentam mais com a forma biológica do seu corpo, mas querem a todo momento mudar, buscam procedimentos médicos. Nosso irmão Felipe, em uma palestra aqui, ele falou, ele é um cirurgião plástico, e quantas pessoas procuram o Felipe querendo uma mudança externa, mas o que elas precisam muitas vezes é uma mudança interna. Felipe, sendo médico, já falou muitas vezes isso. Pessoas que vivem uma crise de identidade, e Satanás ainda hoje tenta a todo momento tirar de nós a nossa identidade, tirar o papel do marido, tirar o papel da mulher, a sua identidade, como filha, como pai, como mãe, como marido. Satanás tem lutado, e essa geração tem vivido uma crise de identidade. Você já notou como as pessoas têm perdido a sua identidade para as redes sociais? Antigamente nós zelávamos por viver o real. Isso aqui que nós estamos vivendo, nós estamos juntos. Mas hoje as pessoas têm deixado isso aqui para ver uma vida líquida. Quantas pessoas hoje elas estão preocupadas em criar um personagem na rede social, alimentar aquele personagem para mostrar para alguém, mas deixam de viver o real. Eu estava falando com alguém essa semana, não me lembro, que há poucos anos atrás um menino foi eleito a personalidade mais influente do Brasil. Ele é um humorista e ele era eleito a pessoa mais influente, milhões e milhões de seguidores, mas de repente aquele menino ele é acometido por uma depressão e ele vai dizer que ele se sente sozinho. Milhões e milhões de seguidores, mas na vida real, sozinho. E quantas vezes Satanás tem trazido para essa geração viver nas redes, viver uma vida líquida, e nós estamos perdendo a nossa identidade, nós estamos criando personagens a fim de agradar uma demanda do mundo, e estamos deixando de viver a identidade que Cristo quer que nós vivamos. Satanás tem lutado para roubar de nós a nossa identidade. Não permita-se viver uma vida líquida. Quando você estiver em um momento de família, curta o momento de família, poste suas fotos, mas não esqueça que o principal é viver aquele momento de família. Porque nós estamos deixando de viver a vida real para viver uma vida artificial. Sabe, irmãos, quando eu vejo que a gente está cada vez mais afastando de nós as pessoas, eu estou saindo um pouquinho do contexto da mensagem, mas você já notou que nós já não temos nem paciência para atender a ligação? Às vezes a pessoa liga para a gente fala assim, poxa, por que não mandou uma mensagem? A gente não tem mais relacionamento pessoal. Eu sou daquela época que você desfazia uma amizade e doía quando você desfazia uma amizade, você parava de falar com um amigo, você falava, meu Deus, aquilo te doía, poxa, parei de falar com aquele amigo. Mas hoje nós simplesmente vamos lá na nossa rede social e deixar de seguir, nós desfazemos a nossa amizade. Porque nós estamos entregues a essa volatilidade do mundo, essa liquidez, e nós estamos deixando de viver o real. Hoje as igrejas estão ficando vazias porque os cristãos estão cultuando na live. Nós estamos deixando o real, nós estamos perdendo identidade, perdendo relacionamento. Mas vamos voltar para o texto. Segundo, o diabo, essa força maligna, roubou desse homem o autocontrole e levou esse homem à violência e à fúria. O texto está dizendo para mim e para você que colocavam nele algemas, cadeias. E se você ler textos paralelos de Mateus e Lucas, você vai perceber que esse espírito maligno que estava nesse homem levava ao sentimento de raiva, de fúria, de violência. Isso tem uma coisa que Satanás tem feito, é colocar fúria e violência. Não preciso nem falar que se você olhar o mundo ao nosso redor, o retrato da violência, nós estamos na Ucrânia agora, com a guerra na Rússia, milhões e milhões de mortos,
mais de 3.000 crianças mortas. Nós estamos num estado em que a polícia militar faz uma operação policial e morrem mais de 100 pessoas em uma comunidade. E o pior é que muitas vezes nós estamos achando isso normal. O mundo ele está violento. Na Nigéria, milhões de cristãos, milhares de cristãos, estão sendo mortos por professar a fé em Cristo Jesus. Igrejas queimadas, violência, barbárie. E Satanás está agindo, mas Satanás não está agindo somente gruindo, se contorcendo, mas Satanás está agindo na violência, onde jovens estão sendo mortos todos os dias. Onde uma cidade como Teresópolis, não sei se vocês sabem, mas o índice de estupros em Teresópolis é absurdo. É quase um estupro ou um abuso sexual por dia em Teresópolis. E ninguém divulga isso. Satanás ele leva isso à violência. E nós estamos banalizando a violência. Você já parou para pensar, irmãos, como os filmes de Hollywood estão cada vez mais violentos? Tem hora que nós assistimos filme com nossos filhos. E às vezes eu estava pensando nisso ontem. Os filmes estão cada vez mais enfatizando e banalizando a morte, aqueles filmes de ação, a gente gosta de ver aquilo. Mas a gente parar para pensar, irmãos, como cada vez mais os filmes estão com violência. E não tem como não pensar que, de alguma maneira, tem forças que têm tentado dizer para mim e para você que isso é normal. Tem que celebrar a morte é normal. Satanás tem tirado de nós essa percepção. E Satanás tem levado pessoas à violência, à destruição. Anteontem, se não me engano, aqui nós vimos um carro fuzilado. Não sei quem não conheço, não quero entrar no mérito do que foi. Mas uma cidade pacata, de repente, um carro é fuzilado e morre ali uma jovem que nem era daqui, um garoto, que eu conheço também. A violência, a barbárie, o caos. Mas Satanás não tirou desse homem só isso. Satanás tirou desse homem a dignidade. O texto vai dizer para mim e para você que esse homem andava nu, pelado. Uma pessoa esconde as suas vergonhas. Ele não perdeu apenas a identidade, ele não estava apenas violento, mas esse homem perdeu o senso, a dignidade, estava nu. Eu quero afirmar para você, igreja, que o trabalho do mal, que o trabalho do inferno, muitas vezes, de tirar a nossa dignidade. A sua dignidade como pai de família. O diabo quer tirar de você, mãe de família, a sua dignidade como filho, como pai, como marido, como esposa. Esse homem está possesso por demônios e ele não se veste. Ele está nu. Ele não tem dignidade, ele perdeu a noção de pureza, de se guardar. E eu não sei se você percebe, irmãos, como nesse mundo nós temos perdido a noção de dignidade. Eu fico espantado. As pessoas têm se entregado a seus prazeres carnais a qualquer custo. Às vezes nós ouvimos músicas que eu me espanto, irmão, que degrinem a figura da mulher, que cultuam a sexualização, banalizam o sexo. E o pior, às vezes nós vemos pessoas que colocam seus filhos para ouvirem essas músicas. Cuidado, irmão. Cuidado. Às vezes eu fico espantado de ver como as pessoas têm perdido a noção de dignidade, têm se entregado aos prazeres da carne, se expõem livres de qualquer dignidade, de qualquer reserva. E o diabo quer fazer como nós, maridos, é tirar de nós o olhar de pureza
diabo quer fazer com maridos é tirar a capacidade, é perder o olhar de pureza da esposa. E o que Satanás quer fazer com as esposas é tirar o olhar de pureza para com os maridos. O que o Satanás quer é fazer com que, esposa, você manche os seus vestidos com carnalidade. É fazer com você, homem, que você perca essa noção de dignidade. É que nós não estejamos revestidos do Espírito Santo, mas que nós nos entregamos a isso, a essa carnalidade, essa promiscuidade. Que nós perdamos a vergonha, banalizemos o que é santo. Esse homem ele está marcado pela impureza. Se você olhar o texto, você vai perceber que ele está em um território gentílico, e ele está em meio aos sepulcros, em um lugar impuro, tomado por espíritos imundos. E uma das estratégias de Satanás é que ele vai empurrando as pessoas para a impureza. Aquelas pequenas raposinhas que vão entrando e destruindo. E nós vivemos em um tempo do nada a ver. Não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. E é esse nada a ver que muitas vezes vai destruir a pessoa. Às vezes é curioso que nós, como pastor, às vezes as pessoas me procuram. Pastor, isso pode? Que hoje as pessoas querem respostas prontas. Pastor, muitas vezes é isso, tatuagem pode, não sei o que pode, não sei o que ela pode. Eu sempre levo a pessoa a pensar, mais do que não poder, o porquê fazer, por quê? Né? Às vezes a gente quer relativizar as coisas a um ato, ouvir a música de não sei o que. Eu falo, gente, a gente quer a resposta pronta. A gente tem perdido a nossa capacidade de pensar. O pecado não é o ato, o pecado é um contexto todo. E às vezes são outras coisas muito maiores que estão destruindo. Devagarzinho, aquela raposinha que chega e vai destruindo, quando ele vai te empurrando para uma promiscuidade, te empurrando para uma impureza. Ele vai tirando as pessoas as noções do que é santo, do que é profano, do que é bonito, do que é digno. E ele vai relativizando, ele vai manchando. Mas não é só isso. O diabo quer tirar de nós a nossa convivência. O verso 27 vai dizer que ele era possesso de demônios, ele não se vestia e ele não habitava em casa alguma. Se tem um lugar que Satanás quer lançar eu e você, é para a solidão. Quantas pessoas se sentem sozinhas em meio à multidão? Toda vez que Satanás vai destruindo alguém, ela vai empurrando essa pessoa para um lugar de solidão, onde ela não tem um apoio, onde ela não tem um ombro amigo. E eu quero dizer para você, irmãos, não se isole. Nos momentos que está difícil, segure na mão de alguém, segure na mão de um irmão. Por isso que eu insisto aqui na igreja em falar que a igreja é um lugar de comunhão. Nós estamos pegando esse lugar, que é um lugar de comunhão, da reunião dos santos, onde nós temos pessoas que seguram na nossa mão, e nós estamos querendo transformar isso num lugar onde as pessoas entram, assistem um culto e não falam com ninguém, onde o pastor não conhece mais as ovelhas, onde para você falar, chegar o pastor, parece que, meu Deus, é uma agenda, eu não sei o quê, e nós estamos deixando de ter essa convivência como comunidade. Igreja não é lugar sozinho, igreja é lugar de comunhão, é lugar que nós nos reunimos. E nós temos aqui ombros amigos, pessoas para que nós podemos contar nos nossos momentos mais difíceis. Igreja é isso. E muitas vezes nós temos visto as igrejas se perderem, porque tem se perdido a comunhão. Perdido relacionamento. Eu costumo dizer que a melhor parte de ser pastor não é cumprir as liturgia, mas é participar de vida. É poder pegar a Heaven, apresentá-la aqui quando nasceu, e agora ver ela aqui espertinha, igual a Lívia postou um vídeo sacudindo a cabeça. É lindo isso. É ver o Rafael e a Rafane que sonhavam com um bebê engravidar e nós vamos apresentar agora. É isso, é convivência, é família. Essa é a
parte maravilhosa. Por isso que nós vemos mais relatos de Jesus à mesa com seus discípulos, com os pecadores, do que Jesus em um púlpito, no tabernáculo, na sinagoga, seja lá onde for. Porque a igreja é esse lugar. É maravilhoso poder ir lá e buscar o Sofonias no hospital. Estar lá com ele. É isso. Mas Satanás ele tem tentado tirar isso. Ele leva esse homem para a solidão. Ele estava excluído num cemitério existencial e num cemitério de convívio. A única companhia que esse homem tinha eram os cadáveres. Este é o retrato do que Satanás pode fazer na vida de um ser humano. Destruir a sua família, te levar para o fundo do poço, destruir seu casamento, seus filhos, seu relacionamento. Satanás não está brincando. A Bíblia diz que ele está ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. E aqui está um homem que é o retrato do caos, do retrato do que Satanás pode fazer na vida de alguém. Eu pergunto a você, o que a sociedade fez para esse homem? Você sabe o que a sociedade fez? Desistiu dele. É importante nós entendermos isso. Instituições humanas, elas podem ajudar, elas ajudam, elas têm a responsabilidade de ajudar. Mas existem determinados momentos em que ela não pode fazer nada. Existem determinados momentos em que não é só um surto, não é só uma questão neurológica, não é uma questão psiquiátrica, mas é espiritual. Não é à toa que nesse contexto, o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você que a nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta é contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não se vence uma luta como essa com armas carnais, mas nós precisamos buscar os recursos espirituais. Quarta-feira, no culto de oração, nós falávamos que em Efésios, quando fala da armadura, do capacete, vai falar ali de oração, vai falar de palavra, e ele vai dizer assim, que assim é possível resistir aos dardos inflamados do diabo. E aqui está esse homem com uma legião, 6.000 demônios, um caso aos olhos humanos irrecuperável. Existem casos na minha e na sua vida que nós olhamos e nós falamos assim, ó, esse caso é irrecuperável, não tem mais jeito. Mas eu saí da minha casa nessa noite, mesmo gripado, para dizer para você que não há caso irrecuperável para Deus. Não existe impossível para Deus. Não existe não tem jeito para Deus. Não existe caso impossível para Deus. Independente da situação que você está passando, seja com seu filho, seja com seu marido, seja no seu casamento, seja no teu trabalho, Jesus Cristo pode mudar o curso da sua história. Aleluia. Somente Jesus pode trazer esperança aos escravizados pelo pecado. Quando a soberania de Deus decide encontrar alguém, meu irmão, não há 6.000 demônios, não tem legião, não tem Satanás, não tem nada. Porque Ele tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, Ele tem toda a autoridade. Quando o Filho de Deus se manifesta, quando Deus decide entrar na vida de alguém, acontece uma transformação. Tem caso impossível para você? Para Deus não tem. Observe comigo o verso 35. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem a quem tinha saído os demônios. Jesus se aproxima e liberta. Você conhece um caso difícil, irmãos? Está conectado com esse texto? Você tem a sensibilidade espiritual para notar aqui, irmão? Porque diz que agora encontraram esse homem que estava sozinho, que estava abandonado, excluído, encontraram ele. E olha o que o texto vai continuar dizendo.
encontraram um homem que tinha saído dos demônios vestido, quem estava nu agora está vestido, em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. A primeira coisa que eu encontro, irmãos, é que Jesus nos proporciona, é que o encontro com Jesus nos coloca aos pés dele. Esse homem, quando o demônio saiu, quando se aproximaram dele, o encontraram sentado aos pés de Jesus. O melhor lugar que eu e você nós podemos estar é aos pés de Jesus. Você pode ter as suas ambições, você pode ambicionar as melhores coisas, o melhor trabalho, uma vida melhor, você pode buscar os seus sonhos, você pode desfrutar do seu trabalho, mas o lugar mais alto que você deve almejar é estar aos pés de Jesus. Essa é a melhor parte. É estar aos pés dele. O melhor lugar que você pode estar é estar aos pés de Jesus. Esse homem, quando ele tem um encontro, quando ele é liberto, ele se encontra agora aos pés do Senhor Jesus. E quem está aos pés do Senhor Jesus, irmão, está no melhor lugar, no lugar mais seguro, porque esse escolheu a boa parte. Não é à toa que está tocando música, né? Cada dia que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a ficar cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos todo o sentido da nossa vida nele. Todo vazio que existe em nós é suprido por uma presença maravilhosa. Quando nós encontramos Jesus, ele restaura a nossa dignidade. Se Satanás tirou a dignidade desse homem, agora vem Jesus, ele dá a esse homem dignidade. Esse homem é liberto, agora está vestido, quem estava nu, em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. Somente Jesus Cristo, irmão, para trazer esperança ao escravizado. Jesus quebrou as correntes, rompeu os grilhões e trouxe paz, sossego àquela alma atormentada. Dignidade restaurada, Jesus devolve a ele a dignidade da vida. O homem estava vestido, recuperando o respeito próprio, pudor. E ele está agora com a sua mente restaurada, porque ele está em perfeito juízo. Quando Jesus entra na nossa vida, ele nos ensina a ouvir os não. Olha que curioso, irmão, esse texto. Eu estou terminando. O homem de quem os demônios tinham saído lhe pediu que deixasse com ele. Jesus, porém, despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que aconteceu. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Olha que curioso. Esse homem agora está liberto. Ele tem a sua dignidade de volta e ele está aos pés de Jesus. E ele faz um pedido a Jesus. E o que ele ouve é um não. Um não de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque o encontro com Jesus não significa nem por um instante que Jesus sempre vai dizer sim. Hoje fabricam um evangelho que você está na igreja, você pegar a sua Bíblia, esfregar ela como se fosse uma lâmpada mágica, sair daqui de Jesus e dizer: o que queres que eu te faça? Quero ser próspero? Toma. Quero um carro zero? Toma. Não é assim. Muitas vezes nós vamos ouvir nãos de Jesus. Esse homem, ele pede Jesus para seguir. E Jesus dá um não para esse homem. Só que o curioso, irmãos, o curioso é que Jesus recebeu nesse texto um pedido dos demônios. E Jesus atendeu o pedido dos demônios. Jesus atendeu o pedido dos Gesarenos. Só que Jesus não atendeu o pedido desse homem. Os não de Jesus. É curioso que ele recebeu o pedido dos demônios, porque os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e pedem a ele: olha, nos lança naquela manada de porcos.
E Jesus atendeu. Mas vamos entender aqui o que passa na mente de Jesus. O problema é que nós olhamos um palmo à nossa frente, Jesus ele vê uma infinidade. E a mente de Jesus é muito maior, os planos de Jesus são muito maiores que os nossos. E talvez quando nós lemos esse texto, nós pensamos assim, olha, Jesus está atendendo o pedido dos demônios, mas não atende o pedido do liberto. Por que Jesus atende o pedido dos demônios, irmãos? Os demônios chegam para ele e dizem assim, olha, deixa eu ir para aquela manada de porcos. E Jesus, tudo bem. Jesus permitiu por quê? Primeiro, Jesus permitiu que aquele homem visse aquilo que perturbava ele, aquilo que tirava a sua paz, morrendo. Jesus queria mostrar para aquele homem que aquilo que o atormentava, aqueles demônios não voltariam mais. Olha como que Jesus é tremendo. Mas segundo, Jesus entendeu o pedido dos demônios, sabe por quê, irmão? Porque aquele povo era natural. Jesus estava mostrando para aquele povo natural que o mundo espiritual é real, que existem demônios que militam contra mim e contra a sua vida. Então Jesus permite que os demônios vão para aqueles corpos, eles morrem, para aquele povo saber que o mundo espiritual é real. Mas não é só por isso. Jesus permite e responde porque para aquele povo mais valia a vida dos corpos do que daquele homem. Aquele povo, eles estavam mais preocupados com aqueles porcos do que com aquele homem. Então Jesus permite para mostrar que aqueles porcos morressem, para mostrar para aquele povo que mais vale um homem liberto do que os porcos. Jesus está ali trabalhando no coração do povo, no coração daquele homem. Ele atende também os pedidos dos gesarenos. O povo pede que Jesus vá embora. E Jesus vai embora. O povo chega, olha, você deu um prejuízo para a gente aqui. Matou nossos porquinhos. Saia daqui. E Jesus atende, Jesus sai. E a pior coisa que algum de nós pode fazer é tirar Jesus da nossa vida. Mas terceiro, ele atende o pedido dos demônios, atende o pedido do povo, mas ele não atendeu o pedido do liberto. Por quê? O homem disse para Jesus, olha, eu estou tão grato pela libertação que o Senhor fez na minha vida, isso foi tão legal, foi tão maravilhoso, que eu quero te seguir, eu estou contigo, Jesus. Jesus olha para ele e diz assim, não, você não vai me seguir. Sabe por que você não vai me seguir? Sabe por que você não vai andar comigo? Por quê, filho? Volta para a sua casa, para a sua família. E conta lá o que Deus fez por ti. Antes de você me seguir, de espalhar o Evangelho, volta para a tua casa, para a tua família. E aqui eu entro no último ponto para a gente terminar. Que o encontro com Jesus nos ajuda a reconstruir o nosso lar. Olha o que Jesus responde para ele, olha, você não vai me seguir. Volte para sua casa, conte tudo que Deus fez por você. Esse homem, agora liberto, sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo, perdoado, salvo. Em vez de permitir que esse homem ficasse com ele, Jesus lhe dá uma ordem, olha, vai para a tua casa. Você vai contar lá. O que isso significa para mim e para você, para a gente terminar, irmão? O primeiro território da nossa missão missionária é a nossa casa. Antes de pregar para o mundo, o nosso primeiro culto é a nossa casa. Naquele território que nós muitas vezes fomos problemas, que não vimos solução de Deus, naquele território onde muitas vezes talvez nós colocamos lágrimas, agora o Senhor quer que nós levamos alegria, agora Jesus quer que nós sejamos embaixadores da vida na nossa família. O primeiro campo missionário para mim e para você é a nossa família.
Deus olha para ele e diz assim: olha, primeiro conte as coisas. Conte a tua família. O maior prejuízo de um homem é ser bem sucedido no mundo e ser um fracasso na sua casa. Primeiro, Jesus quer que nós cuidemos da nossa casa. É por isso que esse homem quer seguir a Jesus, quer cumprir o ID com Jesus. Mas Jesus primeiro quer que ele cuide da sua família. Talvez essa seja a expressão mais importante desse texto. Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, volta para a tua casa. Sabe por quê? Dentro da tua casa vive uma família envergonhada. Imagina você ser um parente desse homem, irmãos. Imagina só. Você sendo a esposa, você sendo a mãe. Uma cidade pequena, aquele homem em meio aos sepulcros, nu, pegando ossos de cadáveres e se machucando. Imagina como vivia a família desse homem. Imagina esse endemoniado batendo na porta da sua família. Talvez todos apontassem o dedo para aquela família e falavam: olha, ele é o parente daquele endemoniado, daquele que está trazendo prejuízo para a cidade. E de repente aquele homem, ele recebe uma ordem de Jesus: olha, volta para a tua casa. E quando ele bate na porta, talvez a família dele pensasse assim: olha, aquele lá deve ter feito mais algum problema. Aquele homem deve ter feito mais alguma besteira. Alguém deve pedir indenização, ele machucou alguém. Deve ser o governo, deve ser alguém aqui pedindo alguma coisa. Não aguento mais essa vergonha, não aguento mais esse escárnio. Talvez a família desse homem não fosse mais nem a venda, porque quando fosse a venda, alguém estava falando: olha, ali vai a parente do endemoniado. Mas agora, esse homem volta para sua casa, bate na porta, e ali não tem mais nenhum caso de vergonha. Não é ninguém reclamando, mas está ali alguém com a sua vida liberta. Está alguém restaurado, posicionado. Está alguém que Jesus proporciona uma nova vida. E quando ele bate na porta da sua casa, ali está um homem restaurado, porque não é impossível para ele. Não há demônio que não se curve diante de Deus. Sabe, irmãos, é isso que eu encontro com Jesus. É um lar restaurado. Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus, ele leva Jesus para sua casa. E a mensagem dessa noite que eu quero dizer para você é: vá para sua casa e testemunhe o que Jesus fez por você. Sabe, irmãos, eu quero terminar agora. Se você puder, fique de pé. O Evangelho de Lucas é interessante. Lucas 7, 8 e 9 acontecem algumas coisas. No capítulo 7, Jesus está na casa de Simão, fariseu, e ele perdoa uma mulher pecadora. Depois ele sai e ele conta algumas parábolas, ele ensina. Tem um episódio da grande tempestade e Jesus acalma a tempestade. Depois de acalmar a tempestade, Jesus, ele acalma o mar, ele pega e liberta esse homem dos seus demônios. E depois, se você continuar lendo Lucas, no capítulo 8, você vai ver que em Cafarnaum ele encontra a filha de Jairo. E ele ressuscita a filha de Jairo. E essa ordem é muito clara, essa ordem cronológica. Jesus perdoou a pecadora, contou parábola, entrou no mar, acalmou a tempestade, libertou o endemoniado, curou a mulher do fluxo de sangue e ressuscitou a filha de Jairo. Sabe o que isso significa para mim e para você? Sabe o que isso significa para mim e para nós? Sabe o que Lucas está nos ensinando, irmão? Primeiro, é que Jesus tem toda a autoridade sobre o pecado. Filha, os pecados estão perdoados. Segundo, ele tem autoridade sobre a natureza. Vento, mar, aquieta-te. Terceiro, ele tem autoridade sobre os demônios. Legião sai desse homem. Quarto, ele tem autoridade sobre as doenças. Aquela mulher, quando toca nas vestes de Jesus, ele sai em virtude
E Ele cura. E por último, Ele tem autoridade sobre a morte. Menina, eu te ordeno, levanta-te. Nós teríamos um Deus que tem autoridade sobre o pecado, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre doenças. Ele tem autoridade sobre a morte. E louvado seja Deus, esse Jesus, que tem poder sobre tudo. Ele está aqui nessa noite para te revestir de poder e para talvez aquela tua necessidade Ele te encontrar nessa noite, seja em qual área for, e dizer: filho, eu te encontro nessa noite, eu te curo, eu te liberto, eu restauro, eu ressuscito sonhos, eu ressuscito projetos. Não é impossível para mim. Se a tua família está perdida, eu estou aqui para restaurar. É esse Deus que nós servimos, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não é impossível para Deus. Feche teus olhos nessa noite. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você precisa. Talvez você tenha vivido tempestades internas ou externas. Talvez você precise de uma cura na saúde, de uma libertação. Talvez você olhe para a sua situação e diz assim: olha, já está morto. Olha, assim como foi com a filha de Jairo, ele ressuscita. Talvez você olhe para sonhos, projetos, você diz: está morto, não tem mais jeito. Talvez você se sente sozinho como aquele homem nas suas lutas, nas suas dificuldades. Mas Ele está aqui nessa noite para te encontrar. No meio de 8 milhões de pessoas, Ele te encontra aqui, Ele conhece teu coração. Ele sabe o que você precisa. Bota a mão no teu coração. Pai, aqui da tua igreja, Senhor. O Senhor é o Deus que nos encontra, Pai. O Senhor nos encontra nos nossos dilemas, nas nossas dificuldades. O Senhor nos encontra, Pai, em meio às tempestades da vida. Quando o mar está revolto, quando está inadministrado. Quando nós pensamos que não tem mais jeito. O Senhor nos encontra, Pai, quando nós estamos nos cemitérios existenciais. Parece que tudo está morto, tudo está perdido. Quando Satanás, quando o inferno se levanta contra a nossa família, contra a nossa existência, contra o nosso casamento, Senhor. Mas a tua palavra diz, Pai, que o Senhor é um Deus que nos liberta. O Senhor é um Deus que acalmou a tempestade. O Senhor é um Deus que mandou o mar se aquietar. O Senhor é um Deus, ó Pai, que mandou o vento ficar quieto e ele obedeceu. O Senhor é um Deus, ó Pai, que encontrou aquele homem perdido quando todos diziam que não tinham mais jeito. Talvez tem famílias aqui que tem pessoas que as pessoas têm olhado e dito assim: olha, não tem mais jeito, não tem mais como, está perdido. Mas para o Senhor não é impossível, para o Senhor não há caso perdido, Senhor. Talvez existam aqui sonhos mortos, projetos enterrados, Senhor. Mas assim como o Senhor olhou para a filha de Jairo e disse para ela: menina, levanta-te. O Senhor vai ressuscitar sonhos aqui nessa noite. O Senhor vai ressuscitar projetos, Senhor. O Senhor vai encontrar famílias, casamentos. O Senhor vai encontrar relacionamentos de pais e filhos. O Senhor vai encontrar relacionamentos de filho com pais, ó Pai. Porque quando o Senhor entra na nossa história, Senhor, o Senhor muda a nossa trajetória. O Senhor muda a nossa vida, Senhor. Eu te entrego cada um aqui nas tuas mãos, Senhor Deus. Encontra cada um nas suas tempestades, nos seus dilemas, nas suas lutas, Senhor. Não deixe que estejamos sozinhos, ó Pai, porque se estivermos com o Senhor, ó Pai, nós sabemos que nós estamos no melhor lugar do mundo, Senhor. Se nós estivermos aos teus pés, Senhor, nós sabemos que nós estamos no melhor lugar. Leva o teu povo em segurança, Senhor. Dê uma semana abençoada, livre de todo mal, Senhor. Acalma as tempestades que vão se levantar. Abate os demônios que vão lançar dardos inflamados sobre cada família, sobre cada pessoa, Senhor. Nós lançamos por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. E nós declaramos a proteção, a bênção do Senhor. Nós declaramos que o Senhor encontre, Pai, pessoas aqui essa semana de maneira extraordinária, Senhor. Dê uma semana do teu povo abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Tira suas mãos para cá. Que o amor incomparável de Jesus Cristo, de Deus Pai,
Que a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que aguardam a volta de Cristo. Todos digam amém. Amém. Vai em paz. Aperte a mão da pessoa.